Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um Momento de Acolher. Nós estamos aqui nos estúdios do Hospital de Amor em Barretos e vamos trazer mais uma vez esse tema importante para você, que é falar sobre a qualidade do sono. Hoje, para falar disso, nós estamos aqui com a nutricionista, que hoje é o nosso fechamento, nosso último programa da série sobre nutrição e sono. Se você não assistiu os outros programas, é só ir lá no YouTube do Hospital de Amor, que tem toda a sequência para você ver o que esses profissionais incríveis trouxeram de dicas para você. Tá? E hoje nós estamos com a Ana Maria Aiello. Seja bem-vinda, Ana Maria. Muito bom ter você aqui com a gente. E olhando aqui também, vocês viram que está o nosso cenário que está novamente com o Edu Decor, que trouxe muitos detalhes aqui que já dá para vocês perceberem do que a gente vai falar hoje, né, Ana Maria? Sim. Hoje a gente vai falar de quê, então? Nós vamos falar um pouquinho da alimentação no nosso café da manhã, voltado também para a gente conseguir ter uma qualidade boa de sono, né? Isso. Muito bom. Então vamos seguindo então já com essas dicas que você trouxe pra gente? Vamos lá. Então pode começar. Para falar um pouquinho do café da manhã, eu queria trazer para vocês, como a gente pode ver no slide, que tipo de alimentação que é recomendada de forma saudável, né? Então, a gente opta por alimentos mais ricos em fibras, que apresentam uma maior quantidade de fibra, então podendo ser frutas, até mesmo a granola, que o Edu bem sinalizou na nossa mesa. Isso. E além desses alimentos, a gente pode também trabalhar com pão integral, né? Aqui a gente tem o pãozinho francês, que também é uma boa opção. Mas se a gente quiser atribuir um pouquinho mais o nosso valor nutricional, enriquecer com um pouquinho mais de fibra, a gente pode pensar também no pãozinho integral, pão francês integral. Sim. Aí, Ana Maria, você está comentando com a gente sobre essas fibras, né? Então você trouxe a granola, isso. Pode ser a aveia também, né? Isso mesmo. Aí o pão integral, que geralmente tem vários grãos também, né? Além da aveia e a farinha geralmente é menos processada. Isso. E você trouxe também falando sobre as frutas, né? E aí tem essas frutas que são mais fibrosas, né? Tem nosso exemplo aqui do nosso cenário, que é um mamão. E quais outros, assim, você tem também para dizer? Tem a pera, tem a maçã, né? Ah. É claro que é muito importante a gente ver qual tipo de cultura que a pessoa está inserida, qual que é o valor socioeconômico que aquela pessoa tem para conseguir atribuir ao café da manhã dela. Então, todas as frutas são importantes e apresentam alto valor nutricional, né? E todas elas acrescentam com a parte de fibra. E então, de forma geral, a gente observa qual que é a fruta preferida, por exemplo, da pessoa e qual que é a fruta também que aquela pessoa tem maior disponibilidade de estar comprando. Muito e uma bem. outra coisa muito interessante é a gente observar qual tipo de fruta que é a época, né? Então, de acordo com os nossos meses, tem o tipo de fruta e de verdura e legumes que são também específicos. Adequados. Isso é muito bacana, sim. Pela região. Exatamente. Pela época e também pelo ano. poder aquisitivo, né? Com certeza. Muito bem. A gente trouxe esses exemplos de frutas, né? Mas como a Ana Maria colocou, se você tiver uma porção dessa fruta, já está valendo, né, Ana Maria? Sim, com certeza. Muito bom. E então vamos eu lá. achei legal também, Hernani, que a gente estava comentando do pão. Eu trouxe um slide para falar um pouquinho. Normalmente a gente não sabe que tipo de pão a gente compra, né? E é muito legal que a gente consiga enxergar o rótulo, né, do alimento. E quando a gente pega, por exemplo, o rótulo, a gente tem que sempre observar que o primeiro ingrediente é aquele que está mais contido e o último ingrediente é aquele que está menos contido. Então, por exemplo, se eu estou tentando buscar um pão mais saudável, mais enriquecido em fibras, mas o primeiro ingrediente dele é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, nada mais é que a farinha branca. Então, esse pão não é integral, né? Então, é muito importante a gente conseguir olhar na nossa compra se aquele alimento realmente é integral também, né? E não somente estar atento à parte inicial que fala que o pão é integral, né? Muito bem. Essa dica bem importante, né? Bem importante, que realmente eu não sabia, Ana Maria. Que legal você trazer isso pra gente. Você que está assistindo, preste atenção agora nos rótulos. Então, conforme a sequência dos ingredientes, é o que ele tem mais até o que ele tem menos. Isso mesmo. Ótima informação, não sabia. Você sabia disso?
E eu acho que também é muito bacana a gente pensar, Hernani, que, é claro, no nosso dia a dia, na correria do nosso dia a dia, a gente acaba dando prioridade para alimentos que são mais fáceis, né? Que são de prateleira, que a gente fala. Mas se a gente conseguir preparar esse alimento, então, por exemplo, uma granola caseira, se a gente conseguir preparar em casa, o pãozinho, se a gente conseguir fazer em casa, ele é muito mais recomendado do que se a gente for pensar no alimento de prateleira, que tem uma maior validade e mais conservantes, ele é mais artificial do que comparado com a alimentação mais natural, né, feita em casa. Muito bem. Hoje em dia a gente ouve falar muito, né, dessa volta, né? Até o pessoal usa às vezes um nome que o pessoal fica difícil, que fala que é gourmet, né? Sim. Mas na verdade a gente tem uma variedade aí de muitos produtos artesanais também surgindo novamente, né? Que entra nessa linha que você está dizendo. Sim, com que certeza. É aquele feito numa menor escala, numa cozinha menor, com produtos mais frescos, uma entrega sem transporte tão longo, né? Muito bom. É isso mesmo, a gente vê que atualmente a gente volta àquele padrão de descascar mais e desembalar menos, né? Que é uma coisa que desde os nossos primórdios já existe e a gente não estava seguindo muito bem pela nossa própria correria do dia a dia e tudo mais. E essa é uma dica muito bacana também, né? Aliado à sua fala do gourmet, que tem sido retornado e tudo mais. Sim, muito bom. Então vamos lá, mas vamos adiante. Certo. Então eu trouxe um pouquinho dos alimentos em geral. É claro que assim, a gente não precisa mudar totalmente o estilo de vida em termos de o que essa pessoa está consumindo de café da manhã. Eu não preciso tirar os alimentos ou preciso colocar coisas inovadoras que a pessoa nunca consumiu, né? A gente pode trabalhar com o básico. Então, por exemplo, a pessoa está acostumada a comer o pãozinho francês e o café com leite. O que a gente consegue manejar? Eu consigo colocar uma porção de fruta? Ou eu consigo substituir esse pão por integral? A pessoa gosta do pão integral, né? A gente trabalha tudo isso. E será que é legal a gente consumir uma fruta ou será que é legal a gente consumir o suco, né? A gente sabe que o suco, mesmo o natural, ele apresenta uma quantidade maior da fruta inserida, né? Então, se a gente for pensar em termos de valor calórico, em redução de fibra, o suco tem menos, né? Então, é mais interessante que a gente consiga consumir a fruta propriamente mesmo, dita, né? Descascar e comer, como você mesmo falou, né? Exatamente. E quando a gente fala dos derivados de leite, que é muito comum, né, na nossa mesa brasileira, ter algum derivado de leite. Com certeza. Eles são ali alimentos, né, que a gente fala das proteínas, alimentos construtores. Sim. É legal isso pela manhã? É legal. É legal porque a gente vê também que, pensando um pouquinho nessa nossa qualidade de sono, eu trouxe a presença do triptofano, que é um aminoácido, né? E o leite, os derivados, ele apresenta uma concentração maior de triptofano. E ele está associado com... Quando ele passa pela barreira hematoencefálica, o triptofano é convertido, né, em serotonina, que é o nosso hormônio de bem-estar, de prazer. Então, ele está associado muito ao sono, porque vai melhorar um pouco da nossa qualidade de sono. Entendi. Então, é um alimento importante, é um alimento rico em proteína, e ele acaba nos dando mais saciedade, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem que comer, vai fazer aquela refeição e a próxima é só o almoço. Então, tem que ficar mais saciado, né? Vai ter que aguentar um período maior de tempo para fazer a próxima refeição. Então, o que a gente orienta? Consumir, sim, uma fonte de proteína. Então, pode ser o ovo, pode ser o leite, né? Pode ser o queijo, o iogurte, né? Então, E aí, se eu ingiro, por exemplo, um leitinho quente antes de dormir, ele vai me ajudar a dormir melhor. Sim. Por conta do triptofano. Sim, a gente vê que o leite morno, E se eu coloco o leitinho no café, ou só o leite ali com uma vitamina, ou leite puro também, que é gostoso pela manhã, ele vai liberar essa serotonina, por conta do triptofano, e vai me deixar mais calmo. Um antidepressivo natural, a gente pode dizer? Sim, tem alguns estudos que correlacionam, sim, os alimentos ricos em triptofano com a própria diminuição de ansiedade e de depressão. Então, a gente pode estar utilizando como auxiliar nesse processo. É claro que não tem como a gente falar em termos de terapêutica com uma única forma de se fazer, né? Um único alimento e tudo mais. Mas pode ser considerado, sim. Muito bem, muito bem. Ana Maria, foi muito bom ter você aqui com a gente. Você que está assistindo, né? Espero que você tenha percebido que você pode ter várias porções e ter um café da manhã que realmente te faça
passar bem nesse despertar, né? Com certeza. Maria, muito obrigado por ter você aqui. Eu quem agradeço pelo convite. Muito bom. Pessoal, ficamos aqui no nosso momento de acolher, agradecendo mais uma vez o Edu Miranda, o Decor, que você pode seguir aí nas redes sociais por esse cenário lindo. E vamos seguindo. Muito obrigado. Namastê.